É menos, cara! Meu Deus! Nossa! We are the God! We are the children! Corre, menino! Vamos! Bora, rapaz! Esse aqui é do pneu! Eita, nós! Os carrinhos tem turbo hoje, menino! Que é isso? Palavra-chave! Uruguai no mar! Uruguai no mar! Uruguai no mar! 1.500! R$1.000 de vida com a galera! Não, eu vou embora daqui. Pera aí, Marcos, tem uma explicação, deixa. É menos, cara! Meu Deus! Nossa! We are the God! We are the children! Corre, menino! Vamos! Bora, rapaz! Esse aqui é do pneu! Eita, nós! Os carrinhos tem turbo hoje, menino! Que é isso? Palavra-chave! Uruguai no mar! Uruguai no mar! Uruguai no mar! 1.500! R$1.000 de vida com a galera! Não, eu vou embora daqui. Pera aí, Marcos, tem uma explicação, deixa. Na verdade, o que o Ai, Caio ai. tá fazendo ali? Olha lá, Que gente. gostoso tá aqui. Nossa, muito legal, né? Ainda bem que a gente tá descansando, né? Nunca vi quando trabalhar, né? Vamos lá, Viu? cadê? Mas nós temos que achar um pessoal. Então vamos lá. Vamos procurar alguém? Vamos lá no caixa então. Você acha aí no caixa? E os outros são marinheiros. Marinheiro, bora, Wagner! Bora, Wagner! Pega! 10 segundos, 10 segundos, rapaz! Bora, pega, coisa! Vamos levar pra ficar passando de novo, rapaz! Vai! Olha, fazendo drift, ó! Meu Deus! Pega! 25 segundos! Calma! Bora, Wagner! Corre! Não, tá... Se jogou. Esperou o contato veio, viu que o juiz tá marcando tudo e pulou. Eu daria amarelo por simulação. Segundos! 3! Eita, lasca, tá derrubando tudo! Cuidado pra não cair, homem do céu! 37!
39 acabou! É! Muito bem, como diz o nosso colega, amigo Adriano, muito bem. O nosso programa hoje é especial, nós estamos em um ambiente externo. Espera só para entender, só para colocar aqui a mente no lugar, tudo certinho, tá bom? Se aqui é um ambiente externo, o que seria um ambiente interno, então, meu querido? Me ajuda, só para eu compreender. Uma pergunta Ambiente interno lá porque nós gravamos tudo no estúdio, e externo porque nós estamos fora do estúdio. Ah, a gente está fora do nosso habitat natural. Inteligente. Rapaz inteligente. Vamos continuar? Mas vamos focar. Posso falar nosso objetivo? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Então, o objetivo desse programa é fomentar o conhecimento de maneira descontraída, irreverente, sem perder os princípios éticos, morais e cristãos. Propagar os valores essenciais para a construção de uma sociedade justa, livre e igualitária. De maneira nenhuma, como programa, iremos impor bandeiras, sejam elas política, religiosa ou esportiva. Mas sem mais delongas, para a gente aproveitar ao máximo o nosso programa, já vamos fazer a apresentação do nosso convidado. Mas você que é professor, diretor, estudante, curta, compartilha, converse com seus alunos, vai falar, vamos lá assistir essa live, que o tema é educação. Vamos deixar para falar durante, né? Gabriel, me ajuda no áudio aí, por favor, como sempre. Vamos lá para a apresentação do nosso convidado. Esse vai demorar para você terminar bastante. Esse vai. Rapaz, tem uma bagagem. Olha. Vamos lá. Casado há mais de 25 anos, uma filha que tem como hobby o handball, um dos hobbies. Administrador de empresas, MBA em Marketing, cursando Pedagogia. Foi diretor da Faculdade Batista da Rede de Educação, diretor do Instituto X da Rede. Hoje nós estamos falando de nada mais, nada menos que Claudinei Franzini. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui hoje. Você ou o senhor? Você. É um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, eu agradeço a visita de vocês agora no externo, né? Isso, deixa bem claro. Fazendo uma externa hoje, Isso. Fora do estúdio, um estúdio adaptado aqui, né? Então, nós gostamos sempre de destacar que este programa, se juntar todos, hoje a bancada é um pouco menor, mas se juntar os três, não dá um. Mas este um vai tentar fazer o máximo para extrair histórias, coisas para que a gente possa compartilhar com quem está ali. E não vamos deixar de mandar um abraço, gente, para o prefeito, para os secretários, para as pessoas que sempre nos acompanham, ou seja, os atuais ou os que já passaram. Nós agradecemos por todos vocês, os empresários que apoiam e acreditam, e você aí que é estudante, por favor, né, volta a estudar. Agora vamos falar com um profissional de educação, e você me faz uma coisa dessa? Por gentileza, né? Vamos lá, vamos para direto para as perguntas? Vamos. Então vamos lá. Ele tá tomando a minha vez. Tava no roteiro. Nossa, você tá acabando de Você é louco. Vai, fala. Posso? Então, Washington, segue o roteiro, Washington. Deixa eu começar então. Já que decide sobre o roteiro. Só fazer uma pequena correção aqui. Estou cursando pedagogia justamente por estar no ambiente da educação, né? E por estar no ambiente da educação e cursando pedagogia, mas ainda não tendo concluído, muito provavelmente alguém está se perguntando, mas você é um profissional da educação ainda cursando pedagogia? Sim, quando a gente trabalha no ambiente da educação, nós somos profissionais da educação, né? Então, só para deixar aqui um esclarecimento. Traduzindo, toma! Então vamos lá? Então, primeira pergunta. Então, como um gestor com tanta experiência e hoje diretor do Instituto X e diretor de expansão da Rede Batista de Educação, o que te fez estar na área da educação e como é fazer parte da Rede Batista? É muito interessante a pergunta. O que nos traz para a educação, né? Diferente da maioria dos educadores, né?
eu ainda estou em formação para me tornar um educador, apesar de já ter sido professor de faculdade, ter sido diretor de faculdade, né? A trajetória para chegar até aqui ela não foi planejada, no meu caso, né? Mas chegar aqui foi o ápice até o momento da minha carreira. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi um plano muito desenhado, muito arquitetado de um outro ser, né? Porque a construção da vida do ser humano ela é feita ao longo do tempo. Ninguém nasce com um manual, você vai exercer essa profissão, você vai ser isso. A gente vai, com o passar do tempo, descobrindo quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências. Eu não vim para a área da educação para ser um educador, e sim para expandir a empresa para a qual eu trabalho. Comecei aqui como diretor de marketing na empresa, assumi a direção da faculdade, como já foi dito pelo Ítalo, e com o passar do tempo, então, isso foi ampliando a minha base de atuação aqui dentro. Então, agora, eu acho que deveria também mencionar que para chegar até aqui teve toda uma trajetória. Né? A construção de uma base de experiências, de atividades executadas, de situações passadas, de adversidades vencidas, né? Todos nós passamos, né? Até chegar aqui. Então, eu diria para você o seguinte, mesmo não tendo traçado isso como um projeto de vida, um desejo, um anseio, uma meta, estar aqui é fruto de uma construção. E posso também te dizer com segurança que se eu tivesse traçado isso, planejado, talvez eu não conseguisse ter chegado aqui, porque a gente se torna pessoas distraídas na vida. Né? O maior risco de alguém que está buscando o profissionalismo, buscando alcançar algum local, algum lugar almejado, é a distração. Né? Então, quando você tem o foco em, não, eu vou ser o melhor diretor de escola que existe nesse país, isso é muito legal. Mas você não pode jamais esquecer todas as outras atividades já exercidas ou que você poderia exercer para se tornar um bom diretor escolar. Um bom diretor escolar, por exemplo, ele não é aquele que dá uma boa aula. Assim como um bom diretor comercial não é aquele que foi um bom vendedor. Você tem características diferentes. Né? Então, eu diria para você o seguinte, que estar aqui hoje foi uma trajetória traçada, ao meu ver, pelo Criador. Né? Porque eu olhando hoje pelo retrovisor, e acho que a maioria das pessoas que da minha idade, né, com 52 anos agora, em 2021, né, em maio de 2021, com 52 anos, vai dizer, ao olhar pelo retrovisor, que tudo valeu a pena. Toda a construção valeu a pena. Cada experiência, por menor, por maior, por melhor ou por pior que tenha passado, valeu a pena. Porque é a construção de cada tijolinho que vai construir uma grande casa. E nós somos seres em construção. Todos nós somos seres em construção. Então, eu quero concluir a minha palavra para você, em resposta final, para finalizar essa pergunta, que mesmo estando onde nós estamos hoje, qualquer um de nós, nós não devemos viver no conforto. Né? O pior lugar para se estar para o ser humano é na zona de conforto. Né? Sujeitos que estão na zona de conforto engordam, têm problemas de saúde, têm perda de desafios de vida, daqui a pouco entram em depressão, daqui a pouco sentem vontade de morrer porque se adaptaram com a vida. O grande segredo é a gente jamais aceitar que nós somos o limite, nós chegamos no limite do que podemos. Né? Então, essa é uma das razões pelo qual eu decidi voltar para o banco da faculdade, fazer pedagogia. Por quê? Porque eu estou hoje totalmente envolvido com a educação. Eu preciso conhecer do meu negócio. Né? Então, isso é uma jornada sem fim. Nunca pare de se preparar. Nunca pare de se preparar. Esse acho que é o grande segredo. Então hoje você já está vendo que o nosso programa vai ser cheio de coisas boas, né? Porque é bom nós estarmos na área da educação, que a gente vai vendo
tanto conhecimento, é tanta coisa, né? Washington. Meu, mas eu tenho mais um Claro. bem curtinho. Aproveitando o nosso fundo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que é o BENE. Ah, tá. O BENE é um novo desafio que eu assumi, né, dentro do meu papel de expansão da nossa rede batista de educação, a expansão dos nossos princípios e valores, né, que nós acreditamos. Nós criamos o Instituto Exis há uns anos atrás, e eu recentemente foi o mais novo projeto que eu assumi como diretor. Eu sou diretor do Instituto Exis, e um dos braços do Instituto Exis é o Programa BENE. O Programa BENE é um programa de formação médica e socioemocional em atendimento à BNCC. Então a gente está atuando hoje com escolas do Brasil todo num currículo com 57 livros já produzidos. É um currículo que atende o socioemocional, e também criamos o projeto de vida, né, que em atendimento à BNCC, que curiosamente a BNCC pede um projeto de vida para o ensino médio. O programa BENE tem um projeto de vida a partir do 6º ano, ou seja, uma criança, um pré-adolescente com 11 anos, ele já começa a ter a sua visão de habilidades e competências para desenhar o caminho que ele pode seguir e se completar, né? E aí eu volto talvez à sua pergunta anterior, né? Seria bom que todos nós tivéssemos um projeto de vida, mas a nossa geração, ela não teve um projeto de vida. Nós não fomos instruídos pelos nossos educadores, pelos nossos pais a ter um projeto de vida, porque isso é uma coisa nova na filosofia educacional, né? E o projeto de vida ele vem para completar um desafio da ONU, da Unesco, que é preparar os estudantes para serem bons profissionais no futuro. Então, de um lado, a gente prepara ele com um projeto de vida, para que ele desenhe suas habilidades e suas competências, né? E possa escolher uma profissão que ele tenha muita afinidade e será feliz nela, né? E do outro lado, a gente informa ele com aqueles princípios e valores éticos, morais, da qual, sem eles, ele jamais se sustentará em qualquer cargo de liderança de poder, de autoridade. Não se sustenta. Se você não tiver princípios morais, valores bem arraigados, você não consegue se manter na liderança de uma empresa como autoridade. Então esses são os dois pilares do programa BENE. E um desafio, vamos aproveitar a ocasião, não estava na pauta, mas vamos lá, então sempre colocamos desafios, sempre é bom saudável. Olha, nós estamos aqui com secretários de educação, professores, pedagogos, entre outros. O senhor toparia um dia fazer uma live ou uma reunião para todos eles, conversando com eles, trocando figurinhas? O que o senhor acha? Eu penso o seguinte, Ítalo, a gente vai onde é convidado a ir, né? A gente não nega convites para ir em qualquer lugar. Nós temos uma missão de vida, né? E compartilhar essa missão, compartilhar esses desafios com gente que está envolvida na mesma missão é um dos maiores prazeres que a gente tem, porque a gente se sente em crescimento mútuo, né? Eu tenho certeza de que eu poderei ser um fomentador de um bom diálogo, jamais ensinar alguém que tenha também tanta coisa para ensinar. Educadores sabem muita coisa. Então, se for um desafio para que a gente possa unir-se com outros profissionais da área para tratar de um assunto específico, eu estou dentro porque eu quero aprender também. Pode contar comigo. Ótimo. Vamos anotar aí, gente. Já vamos aproveitar os professores da rede Educação Infantil, da Fundamental 1, Fundamental 2, do Ensino Médio e do EJA. Da próxima live, no próximo encontro, nós já vamos dar a data para os senhores e para as senhoras aí. Ok, muito bom. Aliás, nós temos hoje, com base em todo esse desafio educacional, nós montamos aqui um programa de formação, de capacitação de professores e educadores em 40 horas para a integração do socioemocional com a BNCC, né? Então é uma adaptação do novo modelo de BNCC, seja para o ensino básico, para o ensino infantil, fundamental, séries iniciais, fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, e também a integração disso com a BNCC para o socioemocional e para o projeto de vida. São 40 horas de formação, uma coisa bacana. Pensa, gente, ó, coisa boa, né?
Com certificação. Aí, ó, vamos unir essas coisas aí, levar para Palmeira e região, que nós estamos presentes na cidade de Palmeira, Porto Amazonas e Balsa Nova agora. 3 cidades que a gente tem aí para trazer juntos. Quanto mais conhecimento, melhor, né, gente? Com certeza. Ficamos agradecidos, né? Muito bom. Então, a minha pergunta é o seguinte. Hoje já temos tantas profissões que já existiram, profissões que existem e muitas profissões que ainda vão existir. Olha o Washington falando sobre profissão. Olha, um exemplo de profissão, olha só. Só que não era agora. Vamos lá. Conheço o Washington. Ele tem uma profissão. Beleza. Então vou voltar à pergunta. Vamos fazer a pergunta. Então, tantas profissões que já existiram, tantas que já... Tantas profissões que já existiram, profissões que existem e profissões que ainda vão existir, né? Nós sabemos que em todas elas o educador tem uma função primordial, uma função muito importante. E esse profissional muitas vezes é esquecido, por outros é amado, por outros criticado. Na sua opinião, por que o educador é tão importante? Eu penso que ao longo da história, o educador ele passou por uma trituração daqueles que deveriam defender. Tá? Eu, de fato, não vejo famílias atacando o professor, o educador. Eu vejo, curiosamente, uma coisa assim, muito interessante que eu queria chamar a atenção, de alguns acontecimentos que eu vejo em algumas épocas do ano na frente das escolas. Né? Quando para um carro de som na frente de uma escola e alguém no microfone em voz de convocação para greves, para paralisações, porque o professor é um sujeito mal pago, ele é maltratado, ele não ganha bem, ele é maltrapilho, e os professores estão dentro da escola e não estão ouvindo o que está acontecendo ali fora, mas os alunos estão. E aí, essa pecha, né, esse negócio que gruda na imagem do professor, é por conta dessa publicidade negativa que é feita. Porque o professor, o educador, ele é um sujeito, e eu vou dizer pela minha própria experiência enquanto educando, ele é um sujeito, ele é um ser de altíssima estima, respeitadíssimo, né? Alguém que tem autoridade, alguém que tem o que ensinar, alguém que se prepara para ensinar. Eu me lembro da minha primeira professora, que ela foi professora até o 5º ano, né? Me alfabetizou, e ela era a dona da verdade. A gente olhava para ela como autoridade, a gente olhava para ela como alguém que tinha uma responsabilidade, ela tinha diálogo com as famílias, né? O tempo passou e mudou um pouquinho a característica do professor, do educador, né? Hoje o educador, com tanta comunicação que tem, com tanto conteúdo disponível que tem, e até algumas empresas já dizendo que não é necessário que o estudante ele tenha uma formação completa até de universidade, né? Que ele pode buscar o conhecimento em todo lugar, e pode mesmo, né? É curioso isso. Qualquer pessoa hoje ela pode aprender em todos os lugares. Ela entra no www, digita lá uma rede social ou um canal de vídeos, né? E ela tem acesso a um conteúdo, um arcabouço de conteúdo, de conhecimento fenomenal, fenomenal. Onde que entra o educador hoje? Não vou descartar ele? De forma nenhuma. Ele entra como o grande orientador para linhas, para áreas específicas. Então, quando a gente traz o educador para dentro das nossas casas, nesse momento, nesse ano de 2021, nós estamos há 13 meses já vivendo em pandemia, né? Com praticamente muitas cidades, com aulas até agora ainda sem ter retornado, com aulas online, né? O educador, mais do que nunca, ele se tornou um orientador para que o estudante não se perca diante de tantas possibilidades. Você vê como o tempo muda, o tempo passa, mas a função do educador ela continua tendo relevância.
ela continua tendo uma estatura elevada, né? Ela continua sendo respeitada, e eu acho que não tem como mudar isso, porque pode passar o tempo, pode mudar um pouquinho do perfil exigido do educador, mas você quer uma profissão mais maleável, mais adaptável do que o educador? Porque, olha, nós passamos dezenas de anos. Quando a gente pensa nos primeiros educadores no Brasil, 1800 alguma coisa, que vieram os primeiros educadores de Portugal, né? Começou-se, na verdade, era para a família real, chegou para a família real, chegou para a elite portuguesa que estava chegando no Brasil, vindo com Dom João VI, com toda aquela a turma que estava vindo de Portugal para cá, os reis, né? Os príncipes. Então, desde aquela época, os educadores eles vêm se transformando. E eles estão aí, mais do que nunca. E agora com uma voz de autoridade até ainda maior. Porque o dia que você tem dúvida em qualquer disciplina, que você viu na sua escola, que foi orientado pelo seu professor, você tem alguma dúvida, você dá um www, busca lá na sua internet, e você vai ver vários educadores falando do tema com autoridade. Não é legal isso? Então você tem o seguinte, o educador, ele vem se adaptando, e isso só mostra o grau de relevância que tem o educador no país. Nós jamais podemos abrir mão disso. E o que vem na sua memória falando sobre educadores, comenta aí, qual o nome daquele professor, professora, né, da pedagogo, não sei, seja professor a nível fundamental, médio, ou até das escolas, das faculdades, que vem na sua memória, põe o nome dele aí, e se isso é algo bom ou ruim, né? Põe aí pra gente. Já todos nós temos, né, um nome, todos nós, é só coloca aí no chat aí. Olha, vai aparecer várias vezes o meu nome, eu acho. Eu acho que vai aparecer mais o meu, tenho quase certeza. Eu nem vou falar nada porque... Ele está ainda tentando descobrir a profissão. Virou o jogo aí, ó. Eu tô vendo os três de complô, sei, tô ligado. Quem faz a pergunta? Pode fazer a pergunta? Pode, beleza. Então, eu também sou pai de uma menina, uma linda menina por sinal. Com o pai que tem, né? Então o senhor como pai, o que você sonha para a sua filha? Como pai de uma menina, né, de 14 anos, eu tenho desde sempre dito para ela que ela deve descobrir qual é a profissão da qual ela vai sentir mais prazer em servir a humanidade, né? Com que ela vai contribuir para a humanidade. Eu digo para ela o seguinte, eu estou fazendo todo o esforço possível para você ter a melhor educação possível, estar preparado para os desafios, mas a profissão quem vai escolher você, com base no currículo de projeto de vida, né, da qual nós implantamos. Então, quando eu falo que hoje eu estou dirigindo uma instituição que tem um currículo formativo de projeto de vida, eu estou me referindo a uma paixão muito grande nesse projeto, porque eu estou vendo a minha filha sendo desenvolvida e buscando as suas habilidades e as suas competências. Eu demorei muito tempo para encontrar as minhas competências e habilidades. E eu acho que eu tenho várias, mas tem algumas delas que eu me identifico muito melhor e exerço hoje plenamente, né? Mas eu comecei aí, eu acho que vale para dizer o sonho que eu tenho para ela, né? Eu comecei como alguém da roça, eu sou da roça, eu vim da roça do interior de São Paulo, né? Desde muito cedo, com corte de cana, laranja, café, agricultura em geral, com agropecuária, eu trabalhava ali, com a mão na massa, ali, tirando leite, alimentando o gado, até o dia que eu descobri o seguinte, aquilo não era para mim, eu não queria aquilo para o resto da minha vida, eu queria algo a mais, né? E saí com o sonho de ser um jogador de futebol. Eu fui alimentado com o sonho de ser jogador de futebol. E foi o que me tirou daquele ambiente, fui para jogador de futebol. Até o momento que eu identifiquei que aquilo não era para mim, eu não estava disposto a ser uma ferramenta, a minha visão na época, uma ferramenta que poderia ser ter um contrato de compra e venda, né? E eu entendi que poderia ser algo diferente daquilo.
talvez eu pudesse ter até mais dinheiro como jogador de futebol, mas não era algo que estava ainda trazendo completude para mim. E daí teve toda uma trajetória de história. Foi cobrador de dívidas de terceiros, eu fui vendedor de tudo que você pode imaginar, de consórcios, e que você pode imaginar, eu fui consultor de tecnologia para desenvolver sistemas, eu fui livreiro, eu fui diretor de marketing editorial, e assim por diante, até a caminhada, eu tive empresa até chegar onde eu cheguei hoje. E sabe o que foi muito legal nisso? É que em todas essas fases da minha vida, eu aprendi a extrair aquilo que me trazia felicidade. Eu aprendi a explorar aquilo que me fazia feliz. Então, eu me dediquei muito a tudo, em todas as áreas, em todos os lugares onde eu trabalhei. Foi muito intenso, né? E sempre tentando entregar o melhor. Então assim, o que eu espero para minha filha? Eu espero que ela encontre alguma coisa que ela tenha habilidade, né? Várias habilidades, que ela tenha competência para que ela entregue 100% do que ela puder. E que ela, se não tiver ainda 100%, que ela busque uma formação para completar-se no 100%. Não tem outra alternativa para a gente contribuir socialmente com o plano de Deus para o projeto de vida do ser humano. Que legal, né? Muito legal. E dessas profissões, só vendo qual a experiência como cobrador de dívidas, né? Dívidas, eu que mais te dívidas marcou, vencidas. Que mais te marcou? Eu tive muitas experiências positivas, né? Mas eu lembro de uma, assim, que eu tinha um cliente, eu não vou dizer quem é o cliente aqui, porque na época ele era devedor, hoje ele está no mercado nacional, fez IPO e está na Bolsa de Valores. Né? Então eu não paga a dívida, gente. Mas eu trabalhava numa empresa especializada de cobranças e essa empresa, ela tinha a sua carteira de clientes e ela tinha um jornal, um grande jornal de São Paulo, que anunciava, né, tinha os contratos com os anunciantes, e os anunciantes nem todos pagavam em dia. Então vinha para essa empresa de cobrança e o meu trabalho era ligar, cobrando e tentar negociar um acordo. E eu tinha essa empresa, que era um marco para mim, que o diretor financeiro é que me atendia. Ela já era gigante na época, né? O diretor financeiro me atendia. E eu chegava lá, ele me dava um chá assim, de cadeira de 2 horas, 3 horas até chegar a minha vez, né? E eu era a única pessoa que estava lá. Então ele falava assim, quero você 2 horas da tarde no escritório. A secretária ligava, você vem aqui 2 horas da tarde. Eu pegava o trem, ia para Santo André, tá fulminando o negócio. Ia para Santo André, de São Paulo para Santo André de trem, gastar uns 40, 50 minutos. Caminhava uns 8 quarteirões, chegava lá na empresa dele, sentava lá e ficava lá esperando. 2 horas, 3 horas. Aí abria a porta, eu entrava, ele falava, traga um café, uma água aqui pro seu Claudio. Eu, uma criança, eu tinha 22 anos, certo? E ele me dava conselhos. Ele fazia mentoria. Vocês acreditam? Então, depois de um tempo, eu passei a ter prazer em ver a dívida dele. Porque no dia que eu ia lá, com aquela sede de ver um diretor financeiro de uma empresa, eu jamais olhei eles como uma empresa que estava devendo para alguém, porque ele fazia assim uma consultoria, ao final ele dava os cheques, falava, vamos negociar dessa forma, você vai ter a sua participação, a sua comissão, que eu era comissionado, tá aqui, eu fazia assim, você vai ter a sua comissão. E às vezes nós queremos apontar todos os negativos, né? Pois é. Ele já trouxe o positivo, que eu estava esperando o negativo. Você estava esperando o negativo, eu sei, eu tô ligado. Eu estava esperando o negativo e do positivo começou a... Mas deixa eu contar que tinha algumas muito engraçadas. Eu tinha um cliente em Campinas que ele usava peruca, né? Então eu chegava lá assim na loja dele, assim, né? Ele tinha uma loja assim, potência de loja, vendia equipamento de som para automóveis, para empresas, tudo. Loja potente. Eu chegava lá e falava, eu falava com o seu fulano.
só achava ele de sábado. Sábado de manhã. Eu vim falar com o seu fulano, ele falava, tá ali, ó. Quando eu ia me aproximando, ele olhava e falava, tirava a peruca dele, coçava a cabeça e falava, pô, você de novo aqui! Botava a peruca, vem comer de novo, pô! Botava a peruca, arrumava, vamos conversar lá dentro. Nunca esqueço dessa cena. Tem coisa que marca, né? Imagina. Você vai cobrar a pessoa. Opa! Mas é legal também essas experiências e tudo mais. E hoje, como gestor, e diga-se de passagem, um excelente gestor, né? Eu e o Vitor já temos uma história também, né? Eu queria saber, nesse momento de pandemia, esse momento de problema que estamos passando, como que você tem feito para motivar e manter a sua equipe sempre ativa? Eu tenho como princípio que a gente não motiva ninguém, não. Eu não acho que a gente consegue motivar. A gente pode dar uma palavra de esperança. É muito difícil a gente encontrar alguém que não seja automotivado, que a gente consiga despertar alguma coisa nele. Muito difícil, né? E diria para você o seguinte, existem uma variedade tão grande de pessoas, né? Existem variedades, né, de pessoas com perfis diferentes, com personalidades diferentes, que algumas elas precisam ser motivadas, elas precisam ser religadas, né? E outras elas não querem isso. Você não consegue motivar um contador. O contador ele se motiva com os números, com fechar um balanço, é a motivação dele, né? O vendedor ele se motiva com a venda efetuada. Então, o professor ele se motiva com o conhecimento transmitido, com a absorção do seu aluno, que ele fala, se eu conseguiu vencer essa etapa, é a motivação do professor. E nós estamos falando de motivação, então não estamos falando de benefícios, e sim de motivação emocional. Então, o princípio é sempre o seguinte: encontre pessoas que são automotivadas e dê razões para elas continuarem lutando pelos seus objetivos. Entendeu? A gente não consegue ir lá e ligar uma chave em alguém que está desmotivado. Todas as pessoas elas têm motivações, né? Então, o que nós precisamos é encontrar o que é que as motiva. E algumas pessoas, das quais eu tenho muita dificuldade de trabalhar, são motivadas apenas com recursos financeiros, com benefícios. Essas eu tenho uma preferência especial por não caminhar com elas como profissionais. Elas são amigas, eu tenho amigos que são assim, mas eu não trago para a minha equipe. Porque no momento em que ele também não conseguir alcançar as suas motivações financeiras, ele vai manter-se desmotivado. Então é melhor você não ter uma equipe. Tenha pessoas que são motivadas por valores reais, né? O que são valores reais? O que nos motiva? É uma contribuição social, é enxergar que a gente está entregando conteúdo, entregando valor agregado, entregando qualidade de serviço. Isso é valor real. Isso que são motivações reais, né? A pessoa que ela diz, pô, você contribuir com aquilo. E essas pessoas, você vai identificar que nessas pessoas, dificilmente as barreiras são levantadas pelas dificuldades. As dificuldades não as desmotivam. Mais uma pergunta, vamos lá. Agora um pouquinho sobre política. Opa! Tema quente. A gente falou que não ia falar de política, futebol e religião. Ele lembra. Calma. Não vamos falar de politicagem, mas política. Vamos lá. No Brasil, nós temos direitas, esquerdas e centro. E para você, como gestor de uma grande rede, como tem feito para buscar o equilíbrio nesse cenário? Eu acho que o princípio é o seguinte: nós temos que pensar em política como um todo, né?
em todos os aspectos, né? Você tem política econômica, política ambiental, você tem política de educação, política de segurança pública, política governamental, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala a respeito da política, para a gente não se tornar partidaristas ou de cá e não ter uma razão, um raciocínio lógico. O que eu vejo hoje no nosso país, e vejo que isso vem se aprofundando no mundo todo, né? Não é um problema de Brasil, é a concentração de grupos, né? De direita, de esquerda. Você não vê de centro. Você não vê grupos de centro. Ah, eu sou de centro. Não, ele é de direita ou de esquerda. Ou ele é contra ou ele é a favor, né? E isso é um erro. O que eu acho que a gente deve sempre observar é o seguinte: quais são as políticas que realmente valem a pena para um determinado país num determinado momento? Eu penso que eu devo responder, entre tantas possibilidades, eu devo responder, por exemplo, com a política econômica, né? Eu vou dar a minha opinião sobre política econômica. Eu tenho uma preferência por política econômica liberal. É minha preferência. Ela é mais avolumada no sentido de fazer a máquina andar, porque ela traz a motivação do recurso financeiro circulante, correto? Ela traz a circulação de renda com mais facilidade pela meritocracia de poucos que alimentam muitos. É o correto isso? Não, não é. É o melhor? Não, não é. Capitalismo não é o melhor caminho político, não é o melhor cenário político, a melhor opção de política econômica, o capitalismo. Mas o socialismo também não é. Né? O capitalismo, eu diria que ele é o menos pior. De tudo que se apresentou até hoje, o capitalismo é o menos pior. Porque é o que pode gerar mais renda e emprego. É o que pode gerar mais distribuição de recursos. Essa movimentação financeira. É o que pode trazer uma redução no custo de vida do contribuinte, né? Com a redução de impostos. E hoje, quando a gente olha um país inchado como o Brasil, nos seus âmbitos governamentais, é justamente por uma visão socialista. Né? Isso não é uma crítica ao socialismo, é uma observação ao socialismo. O socialismo, ele reduz a empregabilidade por meio de reduz o desemprego por meio da empregabilidade e, na maioria das vezes, por meio de criação de repartições públicas, de estatais, e você traz para dentro do Estado uma realidade que o Estado não tem competência para cuidar dela. Né? Então eu estou falando só do aspecto político. Agora, se você perguntar aí qual é a sua preferência entre esquerda e direita, aí você pergunta para mim com a minha posição de esquerda ou de direita, né? E a minha posição, a minha opinião é de que o melhor entre esquerda e direita é aquele que traz o benefício para o momento do país. Tem momentos em que o país precisa ser administrado pela esquerda. E tem momentos que o país precisa ser administrado pela direita. Isso é democracia. É você alternar poder, né? É você criar embates respeitosos, o que está faltando hoje no nosso país, para que em algum momento entre uma coligação de direita e vá lá e faça uma harmonização de construtivos para o país se desenvolver em alguma área. Mas de repente o pé vai ficar descoberto. Aí você vem, entra à esquerda num determinado momento, vai lá, cobre o pé, constrói alguma outra coisa e descobre a cabeça. Então essa alternância, ela é uma alternância necessária para que a gente possa exercer a nossa democracia plena. O que não pode é permitir que tanto direita quanto esquerda lapidem o país. Isso a gente não pode permitir. Né? E o que a gente não pode permitir é que a Constituição seja rasgada, que ela seja destruída, que ela seja atropelada. Isso a gente não pode permitir. Nós estamos vendo nesses momentos o nosso país, me parece que a gente está tendo confrontos irracionais de poderes, dos três poderes, onde um dos poderes acha que ele tem a autonomia geral em tudo e ele está mandando em tudo. É um erro para a nossa democracia. Pode trazer uma crise homérica para o nosso país.
pode trazer um desequilíbrio inimaginável para o nosso país. Nós não podemos permitir isso. Então, em algum momento, a gente precisa trazer o equilíbrio de volta. Como? Não sei. O que nós precisamos é preservar a Constituição que foi criada em 1988, né? A nova Constituição, ela tem que prevalecer. Então, entre esquerda e direita, o que é melhor? É aquela que ajuda a construir o país e não a destruir o país. Isso aí é a minha opinião. Tá bom, né? E agora, para deixar o papo um pouco mais leve, falando de política, vamos aliviar os ânimos aqui agora, galera. Seguinte, a minha pergunta é um pouco mais pessoal. Né? Vamos, calma, gente. Intimidade. Calma, gente. Todo programa, o Washington ou é o Marcos, diga. Calma. Não, a gente é fofoqueiro, gosta de saber Maria da mulher. Fofoqueira. Gosta de saber da vida dos outros. Né? Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: num domingo à tarde ou num dia de domingo, você está de folga com a sua família, o que você gosta de fazer? Qual o programa preferido? Domingo, não precisa ser à tarde, né? Não, pode domingo. O meu grande prazer aos domingos é cozinhar em casa. Que legal. Eu imagino normalmente na sexta ou no sábado, eu imagino o que nós vamos ter no almoço de domingo e eu preparo aquilo, né, os ingredientes para o almoço de domingo. Normalmente é uma novidade, né? E aí depois a gente vai para a crítica da mesa. Olha só. E aí eu boto para a crítica da mesa. Eu aceito críticas e a família já sabendo, a minha esposa e minha filha já sabendo como funciona o negócio, né? Elas têm liberdade de criticar. Até agora, tá numa base assim, para cada 16 domingos um recebe crítica. Para cada 16 um recebe crítica. Mas aí assim, às vezes eu acho que também tem ali um complô delas para que elas não tenham que ir para a cozinha, então elas mentem, entendeu? Então, além de gestor de todas aquelas outras profissões, também é chefe de cozinha. Muito bom. A minha filha diz: pai, eu ainda penso em ter um restaurante. Eu falei: mas não acho que eu vou cozinhar no seu restaurante, não. Eu posso até administrar os restaurantes, mas cozinhar não. Legal. Agora a pergunta, Washington, mais uma. E essa aqui depois também é pessoal, mas essa aqui já traz um pouco mais de polêmica, né? Você já deixou bem claro no início da nossa entrevista um pouco das suas convicções, mas eu gostaria de ter uma justificativa. Você acredita em Deus e por quê? Eu vou responder com talvez a forma mais simplista possível, né? Eu acredito em Deus, sim. Todos os dias eu me vejo num palco, na verdade eu me vejo na plateia, na frente de um palco. Quando eu vejo o sol nascer, é como se estivesse iniciando uma grande peça teatral, da qual Deus foi o escritor e eu sou o público que estou ali como assistente, ou não é como assistente, é como espectador. Eu sou espectador. Todos os dias, todas as noites, ao pôr do sol, eu vejo o céu pintado de cores lindas. Eu não posso imaginar acaso nisso. Eu vejo o céu estrelado e eu não posso imaginar acaso nisso. Eu vejo a lua subindo e imagino aquilo, eu vejo aquilo é um planeta e eu aqui como espectador desse filme maravilhoso ao vivo e a cores, né? Eu sinto a brisa e eu vejo como se fosse um sopro de Deus, né? Eu vejo as tonalidades, eu ouço os pássaros, eu toco nas variações de textura. Então, talvez seja a forma mais simplista. Eu não tenho nenhuma montagem psíquica ou construtivo
químico, filosófico para justificar a minha resposta. Eu tenho coisas simples, né? Ver as pessoas andando, recordar a quantidade de órgãos que nós temos, a quantidade de vasos sanguíneos funcionando, o batimento cardíaco. É impossível que isso tenha vindo do acaso, do nada, do Big Bang. É impossível, né? Eu tenho plena segurança de que isso tudo é criado por Deus. Mas mais do que isso, quando a gente coloca que a Bíblia é um livro real e uma autoridade, e esse é um outro desafio de fé, entendeu? Olhar para a Bíblia e entender que ela é um livro de autoridade é um desafio de fé, porque você acredita numa história que foi escrita ao longo de 4.000, 5.000 anos distantes e que estão direcionando para o mesmo caminho. Quando você olha para a Bíblia e fala, reconhece que ela é uma autoridade, você encontra um fator que ele é determinante na história da humanidade, chamado Cordeiro de Deus. Quem leu a Bíblia de ponta a ponta conheceu a história do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus que começou como animal, era aquele animal até um dia que o ser criador decide ser o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque todos aqueles sacrifícios não eram suficientes para conectar o homem a Deus, para pagar a dívida que o homem tinha com Deus por conta do seu afastamento de Deus, que é pelo pecado. Naquele dia em que você olha para a Bíblia como autoridade e consegue enxergar que tudo fluiu para o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, que é o próprio Cristo, e você vê o que ele fez, e a partir daí ele possibilita um relacionamento pessoal com Deus, e você passa a viver esse relacionamento pessoal com Deus, isso transforma completamente a sua maneira de enxergar todo o resto da existência da humanidade. E eu acho que eu tive essa experiência. Eu acho que eu passei essa barreira de se perguntar se existe um Deus, se eu acredito num Deus e por quê. Eu estou na fase de vivo com Deus. Eu o conheço pessoalmente. Como disse Jó, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse eu acho que é o princípio de tudo. Mais uma pergunta. Todos nós sabemos lidar com os nossos amigos, mas como lidar com os nossos inimigos? Quem tem inimigo aqui? Ninguém falou nada, eu não falei nada. A pergunta é para o nosso convidado. Ok. Então, o ideal é não arrumar inimigo, né? Então, se você for arrumar algum inimigo, seja um inimigo que você nunca mais vai ver na vida. Isso, é o ideal. Agora, tem uma orientação bíblica, né? Sobre inimigos, né? Na verdade, sobre aqueles que os odeiam, né? Tem aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam, né? Que a gente deve carregar, dar a capa para eles, andar uma milha com eles, dar outra face para bater, né? Se alguém bater em você, acho que é um bom exemplo que Jesus nos dá. Mas, se eu não me engano, Salomão, ele também tem em Provérbios, ele tem algumas orientações interessantes, né? De que o melhor é não ter inimigo, né? Então, o ideal é que a gente não tenha inimigo. Mas eu acho também que se a gente identificar que tem um inimigo, é andar, seguir em frente, né? Nós temos muitos inimigos ocultos. Esses são talvez os que mais são perigosos, né? Porque acho que ao longo de uma trajetória de vida, à medida que a gente sobe nos degraus, na escada das conquistas, vamos dizer assim, e das posições de responsabilidade, nós também vamos naturalmente tendo na nossa caminhada, na estrada, pessoas que nos invejam, né? Pessoas que querem ocupar o nosso lugar. Eu nunca me preocupei com isso, eu sou sempre alertado disso, sempre sou alertado disso, mas eu fiz uma opção de nunca me preocupar com isso, porque eu não estou em função
daqueles que querem o meu sucesso ou daqueles que querem o meu fracasso? Eu estou em missão de vida. Eu estou exercendo uma missão de vida. Então, não é um inimigo que vai, oculto, que vai parar essa trajetória. Porque a missão ela é muito maior do que qualquer circunstância paralela, né? Então, qual que é, eu acho que assim, o conselho que eu daria para a juventude que está chegando hoje? Para com essa besteira de arrumar inimigo em escola, de gosto mais de um, gosto menos de outro, não fala com fulano porque ele fala mal de mim. Siga a sua vida. Olha para frente, eu quero ir para lá, eu estou indo para lá. Você não está vagando num deserto, você está indo para uma direção. Então aqueles que olham para você e jogam uma pedra, pode ser uma distração para você. Perca seu tempo com isso. Continue gostando de todos, continue dando atenção para todos. Se alguém te maltratar, pode ser um momento, pode ser uma situação em casa, pode ser um familiar adoecido, um falecimento de alguém, pode ser um desajuste com outra pessoa, não necessariamente é com a gente, né? Então assim, nem tudo que acontece é conosco, afinal de contas não somos seres tão importantes assim, né? Então às vezes nós criamos inimigos onde não existem, né? Às vezes alguém, você quer uma coisa mais difícil do que alguém dizer para você, fulano falou tal coisa de você. A minha reação hoje, aos 52 anos, ela é assim: puxa, que pena que ele pensa isso de mim. Eu tenho ele em tão autoestima, eu não imaginei que ele pensasse isso de mim. Mas faria um esforço para que ele mude a opinião dele. Acho que, e você tentar manter uma harmonia com todos, porque sempre que você desvia o seu foco para dar atenção a alguém que supostamente não gosta de você, o que é um inimigo seu, você está perdendo tempo na sua trajetória de vida. Não gaste tempo com isso, não perca tempo com isso, né? Lógico, tem situações que você vai ter que resolver. Alguém falou alguma coisa que entrou num cruzamento com aquilo que você falou de fato. Alguém disse alguma mentira e você vai ter que dizer, mas não parta para a ignorância, não parte para a briga. Esse é o conceito dos jovens, né? Os alunos de hoje, né? E às vezes cabeça quente, né? Não devemos partir para esse princípio, não. Só assim, se tiver que ter um confronto, pergunte para a pessoa: você falou isso mesmo a meu respeito? Porque alguém disse que você falou isso a meu respeito. É isso mesmo que você falou? Se a pessoa disser, não, é isso mesmo, mas isso não é uma verdade. Não, você disse isso, então eu quero pedir desculpa por ter dito isso, porque na intenção minha não era de dizer isso, mas se você entendeu isso, eu quero desfazer esse mal entendido. E você cria um novo cenário, não entra em confronto, isso é terrível. Perde esse tempo, desgasta, traz prejuízo para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde moral, para os relacionamentos. Foco, vamos em frente. Então vamos para nossas considerações finais. Bom, eu queria rapidamente dizer então para os jovens que estão assistindo, né? Muito provável alguns estudantes estão assistindo, também para os educadores, mas acho que o princípio de tudo é que a gente nunca deve parar de se preparar, né? Os desafios que a vida tem para nós, eles são gigantescos, são enormes, né? E o que você percebe é que no momento de grande dificuldade e de crise de qualquer país, aqueles que ficam mais tempo desempregados, sem uma oportunidade de empregabilidade, são aqueles que não se prepararam ao longo do tempo, né? Então, quem se preparou há 10 anos atrás está atrasado. Quem parou de se preparar há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás já está praticamente em dificuldade de mercado. Mas aqueles que estão continuamente vivos, ativos, em busca de conhecimento, de debates, de críticas, de construção de ideias, de cursos, aceitando melhorar o seu ambiente, se esforçando, são aqueles que estão sendo mais bem-sucedidos em momentos de crise, né? Isso é inevitável, né? Essa é a primeira coisa. E o segundo item que eu queria, antes de encerrar, é que todos nós precisamos realmente nos encontrar com o nosso Criador, com a transcendência. E o desafio que eu deixo para vocês é: jamais deixem de buscar o Criador. Jamais. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E Deus é um ser que quer se relacionar conosco. Então, devemos buscá-lo. Em Deus há sabedoria. Na leitura da Bíblia há sabedoria. Ali está o manual construtivo de Deus para o ser humano. É isso aí. E do mais, por fim, boa noite. Muito legal. Vamos fazer o que? Nós sempre temos um costume de fazer um bate-volta. Nós vamos... O que vier na sua mente, você vai falar, por favor, mas sucinto. O que vier na mente, falou. Então, nós vamos fazer um bate-volta aqui. Já é de costume, as pessoas já estão acostumadas com isso. E aí, o senhor responde. Pode ser? Depende, né? Vamos ver. Tem a opção de não falar nada? Pode também. Não nos comprometemos. Nós não nos comprometemos. Todo o programa nós falamos isso. Nós não somos responsáveis pelo consequências. Ok. Vamos lá. Vamos lá? Então, vida. Vida. É a grande oportunidade que a gente tem de conhecer o Criador até que a gente chegue na presença dele eternamente. Morte. É angustiante, triste, porque é o final de uma caminhada, né? Mas é o momento de encontrar-se com o Criador para aqueles que creram. Então a morte não é o fim para aqueles que realmente conheceram Cristo em vida. Esperança. É aquilo que nos dá força para o dia de amanhã sem saber o que virá. Mas olhar o retrovisor da vida pode nos encher de esperança para o amanhã. Medo. Para pessoas sensíveis, né? Pessoas insensíveis têm, ou melhor, talvez não insensíveis, né? Mas pessoas podem achar que não tem medo ou sentir o medo retardado, né? Atrasado, né? O medo faz parte da vida e o medo é bom, né? É o medo que nos alerta, é o medo que nos da morte que nos faz ir ao médico, é o medo de uma doença grave que nos faz ter um tratamento. O medo é algo bom, o medo não é ruim. Família. Compaixão, amor, fidelidade, companheirismo, entrega. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Agradeço a sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.